Vamos falar aqui sobre queima de arquivo, vamos falar aqui sobre morte que foi confirmada. Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia estarrecedora que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento. Temos a Globo, gente, tá? Que acabou de detonar o ministro Alexandre de Moraes. Órgão também acaba de detonar o ministro Alexandre de Moraes. Jornalista, jurista, parece que tá, gente, tá um motim para derrubar e destruir o Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui esse vídeo bombástico aqui na tela para vocês assistirem. E a informação que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes está num completo desespero, porque a imprensa, tanto de direita quanto de esquerda, decidiram massacrar o ministro nesse dia de hoje, e o motivo vocês vão ficar completamente consternados e chocados. E um grande jurista acaba de afirmar que a era Alexandre de Moraes está chegando ao fim, gente. Então eu vou trazer esse vídeo bombástico aqui também para vocês. E o Lula, gente, está completamente desesperado com o resultado de nova pesquisa que acabou de ser publicada. E ele simplesmente levou uma surra do Flávio Bolsonaro, gente. Tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Já tô acelerando aqui no início para o spoiler não ficar muito longo, para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo, daquele jeitinho. Rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, gente. Tá? Estão preparados? Muita coisa grave. Uma pancada atrás da outra. É o que eu vou trazer a partir de agora para todos vocês. E logo de cara para o ministro Alexandre de Moraes, que além do Demétrio lá na Globo News, ainda tem aqui a maior passadora de pano para os ministros do STF também não aguentou. Tá aqui, ó, Daniela Lima metendo pau no STF. Tá aqui, e é sobre o mesmo caso dessa arbitrariedade, desse abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. Quem diria que um dia eu ia assistir a Daniela Lima descendo a lenha no STF e nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Realmente, o Alexandre de Moraes está incomodando muito aqui a militância de esquerda. Por que será, gente? Tá? Assistam que vocês vão entender. Se existem elementos no inquérito que extrapolam o conteúdo público das declarações do presidente da Unafisco, não sabemos, mas se o que levou ele a ser ouvido na condição de investigado nesse momento, ou seja, é um grau de pressão bem alto, não é ouvido como testemunha, né? É ouvido como investigado. Se há alguma que justifique juridicamente o tratamento dado a ele, ainda não se sabe. Pelas declarações públicas, de novo, é uma atitude que ampliará a percepção de que o Supremo Tribunal Federal está operando fora da caixa, de que o Supremo Tribunal Federal está operando sem autocontenção, de que o Supremo Tribunal Federal está operando sem conseguir abraçar o direito mínimo ao contraditório. Se, de novo, o que levou ele ao depoimento na condição de investigado foram as declarações públicas. Se existem elementos no... Pessoal, deixa eu desenhar aqui para vocês. A Daniela Lima, ela tá com tanto medo do ministro Alexandre de Moraes que o tempo todo ela falava aqui sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, sobre lá o presidente da Unafisco, né? Vocês perceberam que em nenhum momento aqui, nesse comentário, ela pronunciou o nome do Alexandre de Moraes o tempo todo. Ela tá se borrando tanto de medo de ser incluída no inquérito das fake news, de ser investigada, que ela sequer, gente, tá? Ela é tão covarde que ela vai fazer um comentário sobre o Moraes, ela sequer tem coragem de citar o nome do Moraes. Ela fala STF. O STF tá agindo fora da casinha. O STF... vocês entenderam? Ela tá falando sobre a decisão do Alexandre de Moraes. Ela é tão covarde que ela tá com tanto medo que ela sequer tem coragem de citar o nome. Isso aqui, gente, não é só a Daniela Lima, não. Tem a Mônica Bergamo também, recentemente lá na Band News também, se mostrou completamente com medo do Alexandre de Moraes. Tem vários jornalistas que hoje estão se borrando do ministro Alexandre de Moraes. E isso é algo que a gente vê, gente, em países que reina ditadura. Lá na Venezuela, por exemplo, gente, tá? Ninguém ousava a criticar o Maduro, que não era nem incluído em inquérito de fake news, ia para cadeia direto. Isso é coisa que acontece em ditadura, onde a imprensa tem medo de citar uma autoridade por medo de ser perseguido, por medo de ser incluído em um inquérito, por medo de ser preso. E é exatamente isso que está acontecendo. É o que o Demétrio acabou de falar. Isso é coisa que acontece em ditadura. Onde que está a democracia?
aqui no Brasil. Estado democrático de direito. Não pode, gente, tá? Alexandre de Moraes não pode. O nível do desespero é tão grande que ela não conseguiu nem pronunciar, falar o nome do Alexandre de Moraes. Ela, no lugar do Alexandre de Moraes, ela citou STF, tipo assim, para ele não achar que eu estou falando dele. Isso é um lixo de jornalismo, né? Mas tem jornalista corajoso, que é esse aqui que tá aqui agora na sua tela. Sim, gente, tá? Jornalista, jurista, gente, um dos homens mais inteligentes, grande jurista, um dos maiores juristas do Brasil, desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes sem medo. Isso aqui tem coragem, encheu o peito, veio aqui e só falou verdades. Destruiu o ministro Alexandre de Moraes, vejam só. E é sobre o mesmo caso que aterrorizou a imprensa e o Brasil inteiro, né? Vejam só. Tudo bem, pessoal. Um rápido comentário sobre esse trânsito da semana, mais um, né, no Brasil, que foi a censura, um dos casos mais explícitos de censura que eu vi no Brasil. Olha, e quantos eu vi no Brasil nos últimos anos, ao Kleber Cabral, que é presidente da Unafisco, uma entidade de classe que representa ali os auditores fiscais, funcionários da Receita Federal. Ele considera que tem razões para fazer a crítica, uso de tornozeleira eletrônica, não é, captura de passaportes, afastamento de função desses funcionários, desses servidores, né, publicização dos nomes. Então você tem aí algo vexaminoso, né, uma espécie de vergonha. Então você não destrói, mas você corta, você quebra uma carreira. Você tem, por exemplo, uma das servidoras, ela tem 32 anos de trabalho na Receita Federal. Não é nenhuma falta, nenhum processo, nada. De uma hora para outra tem uma tornozeleira eletrônica. Não é? Está sendo investigado. Então, de novo, sem entrar no mérito dessa questão, é lógico, é razoável que o presidente da entidade faça a defesa, faça a crítica. Diga, inclusive, considera que não é razoável. Ora, a sociedade é feita disso, do contraditório. O Estado, não vivemos numa era do Estado absolutista, onde, bom, o Estado diz e não há possibilidade de crítica ao Estado. Não é? Se o presidente desta entidade considera que deva fazer uma crítica, ele não só tem o direito de fazer, eu diria que ele tem a obrigação de fazer, por uma razão muito simples, porque nós, como sociedade, temos o direito a esta informação. É assim que se faz uma democracia. Então, o que de fato chamou a atenção não é necessariamente a crítica que ele faz às investigações. É o fato de, após ter feito a crítica, ser intimado por determinação do Supremo Tribunal Federal a depor, a se explicar para a Polícia Federal. Como se a Polícia Federal, em primeiro lugar, não tivesse nada que fazer. A Polícia Federal tem muita coisa para fazer no Brasil, a mais do que ouvir o presidente da Unafisco explicando porque criticou o que ele considera que seja um abuso de autoridade, que é seu direito fazer. O Brasil não pode abrir mão da possibilidade de que o presidente de uma entidade de classe faça críticas ao Estado, à atitude de autoridades, ao que ele considera abuso de poder, e use, inclusive, palavras ácidas para fazer essa crítica. Né? Se ele diz que há mais medo, muitas vezes, dentro da corporação, de investigar autoridades ou altas autoridades do que investigar organizações criminosas, esta é uma informação grave e relevante, que deve ser ouvida pela sociedade, deve nos levar a uma reflexão. Agora, censurar esta opinião, calar o sujeito, o cidadão, antes de que ele possa expressar, não é um bom caminho para a nossa democracia. Logo depois de ter sido intimado lá a comparecer à Polícia Federal, ele disse o seguinte: não vou mais falar, não vou mais dar entrevista. Significa que 32 anos depois da edição da nossa Constituição, temos o presidente de uma entidade de classe do Brasil calado pelo Estado, porque ousou fazer uma crítica a autoridades públicas. Então, talvez o Kleber Machado descobriu o seguinte, que não só é perigoso investigar autoridades no Brasil, criticar autoridades no Brasil, também é perigoso. Isso não deveria ser assim na nossa democracia. É o que eu acabei de dizer para você, gente. Isso é algo que a gente vê acontecendo na China, Cuba, Venezuela, esses países onde paira, né, reinado pela ditadura. Lá, nesses países, você não pode criticar uma autoridade. E quem diria, gente, que um dia a gente ia assistir, ver isso acontecendo aqui dentro do Brasil, gente. Então, presidente da Unisco, presidente, representante dos servidores da Receita Federal, dos auditores fiscais, simplesmente calado, censurado por uma autoridade aqui no Brasil, mais precisamente pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo aqui o Fernando Schiller, que é um dos maiores juristas que esse país tem, gente, tá? Eu costumo dizer para vocês o seguinte: quando o Fernando Schiller vem e critica alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes, é porque extrapolou todos os limites. Todos os limites, né, gente? E
com certeza é mais um que deve tá com receio aí de expressar a sua opinião, porque realmente o que está acontecendo no Brasil é extremamente grave. Tão grave que vejam só o que aconteceu, está aqui agora na sua tela. Transparência Internacional acusa Moraes de intimidar líder de auditores. É o que todos esses jornalistas e juristas acabaram de dizer para vocês aqui no vídeo, nesse boletim, gente, tá? Até um órgão internacional, a Transparência Internacional, tá acusando Moraes de censura, basicamente, né? Vejam só aqui, ó, a Transparência Internacional criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de determinar que a Polícia Federal intimasse o presidente da Associação Nacional, o Kleber Cabral, a prestar depoimento sobre declaração concedidas à imprensa em manifestação pública. A entidade, a Transparência Internacional, classificou a medida como intimidação. A Transparência Internacional está acusando Alexandre de Moraes de intimidador. Afirmou, né, que o episódio evidencia traços de autoritarismo institucional. Segundo a organização, a decisão reforça um cenário de enfraquecimento democrático e amplia tensões entre o judiciário e órgãos de fiscalização. Gente, tá aí a Transparência Internacional chancelando tudo aquilo que os juristas, jornalistas, todo mundo aí vem imputando contra o ministro Alexandre de Moraes. E falando em Alexandre de Moraes, gente, tá? O ministro André Mendonça tomou uma decisão que deixou Dias Toffoli e Alexandre de Moraes extremamente furiosos. Por quê? O André Mendonça mandou o Alcolumbre devolver dados de Worcaro para a Polícia Federal e CPMI do INSS. Ou seja, quando o Dias Toffoli era o relator desse escândalo do caso Márcia, ele guardou tudo para si, né? A Polícia Federal foi lá, prendeu um monte de coisa, ele foi lá, mandou levar para o gabinete dele, tudo escondidinho, tudo protegido debaixo das suas asas ali, ele... Nossa Deus, ninguém tocava, né? E até a CPMI, né? Vocês viram que estava lá, inclusive a própria senadora Damares disse que durante 3 dias estava disponível lá para eles lerem, tomar conhecimento de tudo, né? Dos documentos e tudo, dados. E depois de 3 dias, o Dias Toffoli foi lá, determinou que fosse retirado tudo do sistema e ficasse só com a presidência do Davi Alcolumbre, né? E agora o André Mendonça chegou metendo o pé na porta, pegou a relatoria e mandou entregar tudo de volta para a Polícia Federal e para a CPMI do INSS. Gente, o André Mendonça definitivamente comprou a briga. O ministro do STF, André Mendonça, determinou na última sexta-feira que a presidência do Congresso Nacional, chefiada pelo Davi Alcolumbre, devolva, né, à Polícia Federal e que esta encaminhe à CPMI do INSS todos os documentos de prova obtidos nas quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do dono do Banco Master. Né, gente, tá? Lembrando que o Dias Toffoli guardou esses documentos a 7 chaves, para ninguém saber de nada. E agora o Mendonça foi lá e mandou a polícia, né, o Davi Alcolumbre entregar tudo para a Polícia Federal e para a CPMI do INSS. Tá aqui, ó, a decisão ainda especifica que a presidência não deve guardar cópia das provas. Nem prova para ele, nem cópia para ter. É para disponibilizar tudo para a Polícia Federal e para a CPMI do INSS. Então tá aqui, gente. Não vou ler aqui para não estender muito o vídeo, mas essa decisão deixou o ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes extremamente furiosos, porque vocês sabem que a Polícia Federal já revelou que o nome de Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli foram citados, né, nesses documentos aí que foram encontrados pela Polícia Federal, nesses dados. Gente, o desespero tá tomando conta. Falando em desespero, quem deve estar muito desesperado é o Lula, gente, tá? Vejam a bomba que acabou de explodir aqui na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, gente. Flávio Bolsonaro tem alta em pesquisa no Carnaval e assusta aliados de Lula. Ou seja, saiu mais uma pesquisa e o resultado dessa pesquisa gerou desespero no Lula, no PT e na esquerda, gente. Mais uma vez, o Lula leva uma surra do Flávio Bolsonaro. Tá aqui. Um salto em pesquisas diárias feitas para o mercado financeiro
e que chegaram às mãos de lideranças do PT e de dirigentes do governo assustaram os aliados de Lula. Por 2 dias, durante o carnaval, o senador Flávio Bolsonaro chegou a ficar à frente do presidente nas simulações de segundo turno. Em 2 pesquisas, durante ali o carnaval, após aquele fiasco daquele carnaval, aquela propaganda eleitoral antecipada, em 2 pesquisas, o Flávio Bolsonaro chegou a ficar à frente do Lula, gente. Isso gerou desespero na esquerda. Tá aqui. Ó, a rejeição de Lula, por sua vez, também subiu, chegou a ficar cerca de mais de 4 pontos acima da aprovação. É isso aí, gente. A rejeição de Lula, por sua vez, também subiu. Gente, o Lula, ele tá simplesmente sendo alijado da política brasileira. Ele está sendo expulso da política brasileira, gente, tá? Também saiu aqui na revista Veja, tá? Não foi só na Gazeta do Povo, não. Ah, Fabiana, mas aí é jornal de direita, mais alinhado com a direita. Mas aqui, Veja também, ó. O chefe de Instituto de Pesquisa avalia estrago para Lula no desfile da Sapucaí, gente. Uma tragédia, né? Esse desfile, essa propaganda eleitoral antecipada foi uma tragédia, foi o maior tiro no pé do Lula, gente, tá? Mas esse boletim aqui, essa notícia, eu vou ler no próximo boletim, porque agora nós temos uma informação muito grave. Eu vou trazer 2 informações gravíssimas. Uma é sobre queima de arquivo e a segunda é sobre morte que foi confirmada, gente, tá? A primeira, vamos falar sobre a queima de arquivo, que é essa que está aparecendo aqui agora na sua tela. Deixa eu só diminuir aqui para ficar bom para vocês visualizarem. Pronto, agora aqui tá tudo ok. Vejam só, gente. O podre poder, Vorcaro teme queima de arquivo, gente, tá? O Vorcaro, ele é aquele homem que tem o poder para derrubar e destruir autoridades de Brasília. Ele sabe de muita coisa, tá? Naquela cabeça ali, gente, tem coisas que pode destruir a República, pode derrubar a República, pode destruir autoridades. Tem gente que pode ir para cadeia. Se o Daniel Vorcaro decidir abrir a boca, abrir o bico e contar tudo o que ele sabe, tem gente, ainda mais agora sobre a relatoria do André Mendonça, pode ir direto para cadeia. Então esse homem sabe muito. Ele tem dados, ele tem provas, ele tem vídeos. Esse homem deve ter muita coisa guardada. Ele vai querer usar no momento oportuno porque ele sabe que a batata dele está assando. E essas autoridades estão desesperadas, porque eles sabem que o Daniel Vorcaro sabe muita coisa e pode abrir o bico e pode entregar todo mundo. Então o Daniel Vorcaro, gente, tem essa preocupação com queima de arquivo. Ele tem a preocupação com a sua integridade física, ele tem preocupação em ser assassinado a qualquer momento, afinal de contas, né? Assassinar o Daniel Vorcaro é uma queima de arquivos sem precedentes aqui no Brasil. Então, temendo pela sua segurança, pela sua integridade física, ele tá pedindo mais aumento na sua segurança. Ele tá desesperado, tá? O banqueiro, né, o Daniel Vorcaro, pede reforço na segurança após perícia da Polícia Federal avançar. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, solicitou reforço imediato de sua escolta pessoal e medidas de proteção após o avanço nas investigações da Polícia Federal. Por quê, gente, tá? As investigações da Polícia Federal têm avançado tanto que chegou em autoridades até do judiciário. Imaginem dos políticos que estão envolvidos em toda essa questão. Então, o Daniel Vorcaro teme pela sua própria vida. O temor, né? O temor de uma queima de arquivo surgiu conforme os relatórios técnicos revelam mensagens comprometedoras envolvendo a cúpula do judiciário e do mercado de capitais. É o peso do sigilo, tá? O banqueiro sabe que o conteúdo recuperado pela Polícia Federal nos seus aparelhos tem potencial para gerar um efeito dominó em Brasília, tá? Ou seja, cai um, depois cai outro, cai outro, cai outro. Ele tem muitas autoridades envolvidas nesse escândalo. Quando um investigado do alto escalão demonstra temor pela própria vida, o sinal enviado ao mundo é de que um colapso na ordem pública. A segurança jurídica do país é diretamente abalada, pois o caso deixa de ser apenas uma investigação financeira para se tornar uma questão de instabilidade institucional. Então ele está completamente desesperado, gente, tá? Esta é a realidade. Queima de arquivo pode acontecer a qualquer momento, ele pode ser assassinado a qualquer momento,
porque o que ele sabe pode derrubar muita gente e ele está completamente desesperado. E uma outra informação sobre morte na política também foi divulgada direto dos Estados Unidos, gente, tá? Tá aqui a informação. Morre Jesse Jackson, político que abriu caminho para Obama nos Estados Unidos, gente. Tá aqui a informação que foi confirmada direto dos Estados Unidos. Pastor, que está aqui na tela de vocês, esse sentado aqui. Pastor Batista, né, que por 2 vezes tentou se candidatar à presidência dos Estados Unidos, morreu na última terça-feira, aos 84 anos, tá? O nome dele era Jesse Jackson, veterano ativista dos direitos civis, amigo de Martin Luther King Jr. Jackson não conseguiu realizar o sonho de ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas abriu caminho para que outro político chegasse lá. Barack Obama, 1 década e meia depois. Então, ele quis ser o primeiro presidente negro, ele não conseguiu, mas ajudou o Barack Obama a vencer a eleição. Tá, e ele morreu, gente, tá? Os Estados Unidos divulga aqui que ele não resistiu e veio a óbito. Essa informação foi divulgada direto dos Estados Unidos, gente. Então, deixa eu trazer para vocês um vídeo que explodiu nas redes sociais. Esse vídeo aqui, ó, que está aqui na sua tela, explodiu nas redes sociais. Dr. André Marcília acabou de fazer uma revelação bombástica. A queda vem aí, gente, tá? O declínio do Império, a era Alexandre de Moraes chegou ao fim, gente, tá? A era Alexandre de Moraes chegou ao fim. Quer entender o fim de Alexandre de Moraes? Assista esse vídeo até o finalzinho. Vejam só. A era Moraes está perto do fim é o nome do artigo. E eu digo o seguinte, há um conhecido ditado na aviação, segundo o qual o piloto novato não derruba avião. É isso. O excesso de confiança e arrogância que muitas vezes decorrem da experiência é que são a causa da maior parte dos desastres, dos acidentes aéreos. O universo da política, digo eu, não está imune a esse fenômeno. A história nos conta que regimes autoritários e ditadores seguem a mesma toada. Não percebem que o contexto mudou e insistem no mesmo roteiro a que foram acostumados. Quando se dão conta, a cabeça deles está a prêmio. Foi assim a debacle, a queda, a derrubada do regime militar que se iniciou em 1964. Lá, o regime foi aplaudido e houve repressão tolerada, inclusive pela grande imprensa da época, inclusive pela Globo, né? Enquanto a ditadura militar, o regime militar se voltava contra guerrilheiros de esquerda. Mas quando essa mesma ditadura se voltou contra estudantes, artistas, estudantes da PUC, não é? Artistas da música popular brasileira, jornalista, classe média, opa, aí a coisa ficou ruim e eles não suportavam mais o regime militar e a própria imprensa que aplaudiu o regime começou a criticar e a derrubar o próprio regime militar. Algo semelhante parece ocorrer agora, enquanto a ditadura do STF, e é isso que existe, uma ditadura do STF, encabeçada desde 2019, com o inquérito das fake news por Moraes, serviu para sufocar o bolsonarismo e a direita, tidos por eles, por essa grande e velha imprensa, como algo radical. Opa, todas essas exceções foram tranquilas, toleradas. Agora, com o cenário composto por um Bolsonaro já debilitado pelo STF, então eles não têm mais a quem combater, conseguiram de alguma forma neutralizar esse bolsonarismo que eles consideravam radical ou mais radical, eles não vão tolerar as negociatas dos ministros e a situação muda e a figura da corte torna-se não mais tolerada da mesma forma por essa mesma imprensa. Moraes está fazendo o que sempre fez. Ele não está fazendo agora com a Receita Federal algo diferente, ele sempre fez isso. O que mudou foram seus críticos. Os tempos mudam, a roda da fortuna gira, os interesses trocam de mãos. Durante anos, decisões abusivas foram toleradas em nome de uma finalidade política considerada virtuosa por essa imprensa. O que era antes visto como aceitável passou agora a ser percebido como arbítrio. E só o Moraes é que não enxerga. Quando, após a decisão pelo afastamento de Toffoli, o sorteio
do STF redistribuiu o caso Master André Mendonça, eu acreditei que pudéssemos estar diante de um novo General Geisel, que Mendonça seria escolhido pelos colegas para comandar uma espécie de reabertura do país, como fez Geisel na época do regime militar. Ao ver Moraes perseguir funcionários da Receita Federal, penso que talvez ainda tenhamos de suportar os abusos do Moraes e da corte por mais algum tempo. No entanto, é evidente que Moraes está mais fraco do que nunca, em desespero, dá gritos de agonia diante da percepção de que o poder lhe escorre das mãos. Estamos no início de um processo complexo e longo de desova de uma ditadura da toga. Cego, o Moraes, o mais arrogante dos ministros, ainda acredita poder voar sozinho, sem os instrumentos auxiliares de voo. Quais? Os advogados pelegos, a velha imprensa, conivente e a intelectualidade acadêmica subserviente. Não pode. Toda ditadura é sustentada por um punhado de interesses, geralmente vulgares. A ditadura do STF não é diferente. A queda do Moraes pode não ser agora, mas virá, e será logo. A era Moraes... A queda de Moraes pode não ser agora, mas ela virá, gente, tá? E eu entendo muito bem, gente, tá? Esse editorial, esse boletim, esse comentário do Dr. André Marcília, porque se a gente for analisar friamente tudo que está acontecendo, as últimas decisões arbitrárias, né, interpretadas como abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes, não está tendo mais aquele aval que tinha antes dos colegas, dos próprios colegas ministros da corte. Hoje existe um racha dentro do STF, inclusive próprios colegas dele dentro do STF, ministro do STF, criticando as decisões, principalmente essa última decisão, né, de ir em cima da Receita Federal, quebrar sigilos de outros ministros sem autorização desses próprios ministros. Isso criou uma celeuma gigante dentro do STF, criou uma certa inquietude, uma certa picuinha dentro do STF, tá? Incomodou muito essa decisão do Moraes, né, em colocar a Receita Federal para investigar aquela quebra do sigilo lá de todos os ministros e familiares, incomodou muito os outros. Então, hoje o Alexandre de Moraes não tem nenhum respaldo dos outros ministros do STF. Com relação à imprensa, gente, tá? Eu não vou nem dizer para vocês, tá? Que o Moraes, antes a imprensa respaldava, né? Ele tinha um respaldo e a imprensa ia lá, chancelava praticamente tudo que ele fazia, né? Todas as ordens, arbitrariedades, abuso de poder. Enquanto era para derrubar o Bolsonaro, a imprensa estava em peso batendo palma e elogiando Alexandre de Moraes. Só que hoje a coisa mudou completamente de figura. Então, o que está complicando a situação do Alexandre de Moraes? Então, ele não tem mais o respaldo dos seus colegas, né, dentro do próprio STF, e a imprensa definitivamente abandonou Alexandre de Moraes. Quer uma prova do que eu estou dizendo para vocês? É esse vídeo que está aqui agora na sua tela. Assistam, gente, tá? Jornalista do alto, mas do alto escalão da Globo, simplesmente destruiu o ministro Alexandre de Moraes. Essa aqui é a verdadeira prova. Para quem tinha alguma dúvida, será que a imprensa ainda protege Alexandre de Moraes? Não, gente, tá? Não só não protege, como decidiram, parece que fazer meio que um motim para derrubar e destruir Alexandre de Moraes, que inclusive está se rebelando contra eles mesmos aqui, ó, contra a imprensa. Então, antes que o Alexandre de Moraes se rebele contra a imprensa, eles já perceberam o plano do Moraes e já estão tentando derrubar o ministro, custe o que custar. Vejam só aqui, jornalista destruindo e detonando o Moraes. Desceu o pau no Moraes sem dó e nem piedade, vejam só. Eu vou comentar atos do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Eu sou um idoso, será que eu vou ser intimado a prestar depoimento na Polícia Federal? Será que pena de morte? Eu não sei se eu posso comentar, mas eu vou comentar, apesar do meu temor do ministro Alexandre de Moraes. É intimidação pura, é arbítrio, intimidação aberta. E não é intimidação
do presidente da Unafisco. Porque como presidente da Unafisco, ele não vai se deixar intimidar por esse ato arbitrário. É intimidação contra os auditores fiscais. A ideia é passar a mensagem de nem pensem, não ilegalmente ou legalmente, nem pensem em se interessar por movimentações financeiras incomuns de altas autoridades, principalmente se forem ministros do Supremo. Eles são intocáveis. Isso vai dar um problemão para você, se você quiser entender movimentações incomuns dos ministros do Supremo. Esse ato de arbítrio, veja, não é o primeiro ato de arbítrio no quadro do inquérito das fake news, o inquérito infinito, que já virou uma instituição no Brasil. O Brasil já tem 4 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário e o inquérito das fake news. É o 4º poder que se coloca acima dos outros. Então, esse inquérito está eivado de arbítrios, lá desde o início. Ele começou com uma censura de uma revista. Né? Mas no quadro desses arbítrios, esse ato, que é tornar investigado uma pessoa, um dirigente sindical, por avaliações, análises e opiniões, é simplesmente isso. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas esse é um passo novo, segredo. Essa pergunta dele é interessante, né? Por que o ministro Alexandre de Moraes deu esse passo a mais? Essa resposta é simples, Demétrio. Porque vocês aí da Globo News sempre deram respaldo para todas as arbitrariedades, para todos os abusos. Então ele se sente à vontade. Vocês mesmos batiam palma, tá? Idolatravam Alexandre de Moraes, né? Não era tão duramente criticado quando ele tomava algumas decisões, né, contra o Bolsonaro, contra algum aliado do Bolsonaro. Muito pelo contrário, né? Vocês iam lá e aplaudiam. E agora? Por que ele deu esse passo aqui nessa arbitrariedade? Porque sempre teve o aval de vocês, da imprensa, esse lixo de imprensa. Porque agora vocês estão acordando para a vida. Agora vocês estão entendendo que o monstro que vocês criaram pode se rebelar contra vocês mesmos. Agora esse desespero para tentar derrubar Alexandre de Moraes, né? Antes tarde do que nunca. Agora parece que acordaram, né? Tá aqui, ó. No qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre 2 ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Gente, tá... Incrível esse bicho, né? A gente percebe o nível do desespero. Vocês viram que lá no início, o próprio jornalista, ele com medo, né? Tipo, gente, olha, eu vou criticar o ministro Alexandre de Moraes, eu sou um idoso, eu posso ser perseguido, eu posso ser colocado no inquérito das fake news, mas eu vou falar assim mesmo. Então, nitidamente a gente percebe o nível do medo e desespero de jornalistas dentro da Globo News. Eu falo para vocês que o mundo não gira, o mundo capota. Vocês acabaram de ver aqui jornalistas se borrando de medo de criticar o ministro Alexandre de Moraes, porque agora é assim, criticou Moraes, vai para o inquérito das fake news. Eles estão se borrando de medo. Medo daquele monstro que eles mesmos ajudaram a construir, porque esse poder todo do Alexandre de Moraes, né, o poder dele foi crescendo, 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 e todas as vezes teve o aval desses lixos de jornalistas. E agora eles estão desesperados, né, gente, para destruir. A própria Fabiola do UOL, ontem eu pus para vocês aqui, eu trouxe para vocês no canal, ela fez a seguinte pergunta: quem pode parar o ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, nitidamente, agora que o Moraes está se rebelando contra a imprensa, né, não está aceitando nem ser criticado mais, que ele já está colocando em queda, nitidamente o Alexandre de Moraes está incomodando esses jornalistas,
né, de todos os jornalistas de esquerda. E agora, quem pode parar o ministro Alexandre de Moraes? Agora vocês estão sofrendo, né, para derrubar o monstro que vocês mesmos criaram. Porque quando estava perseguindo o Bolsonaro, vocês estavam lá batendo palma, né? Estava tudo belezinha. Não. Se é para derrubar o Bolsonaro, deixa ter abuso de autoridade, deixa ter arbitrariedade, deixa ilicitude, né? Alguns juristas falavam que era crime que estava acontecendo, que era abuso. E eles estavam lá batendo palma, gente. Tá chancelando tudo. Agora ficou perigoso, né? Vocês viram que se borrou de medo aqui de criticar o Bolsonaro, gente, tá?